Boa noite, Filadélfia. Boa noite, New Jersey. Boa noite, Brasil. Boa noite, Delaware. Você que está aí entrando na Rádio Filho USA agora, que está conectado com a Rádio Filho USA, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um programa onde a psicologia vai esclarecer o comportamento humano sobre mais uma abordagem diferente da psicologia, porque a psicologia ela trabalha com várias abordagens, com várias ferramentas para tratar e explicar o comportamento humano, para trabalhar sobre as questões do ser humano. Então, uma das abordagens a gente vai estar tratando. Ontem nós falamos sobre a terapia cognitivo-comportamental com o Dr. Reginaldo Daniel, e hoje nós temos um convidado especial, que é o Bruno. Seja bem-vindo, Bruno, boa noite. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Não imagino até onde vai esse meu boa noite, mas eu estou mandando de coração para todos. Eu estou aqui no Brasil e fico muito feliz em estar abrangendo tantos lugares assim. Obrigado, Rita, pela oportunidade. Se apresenta, explica quem é o Bruno, qual é a sua formação, como que você chegou na psicologia. Se apresenta Tá. para você se sentir mais à vontade aí para gente. Então, como eu cheguei na psicologia foi estranho, assim. Foi um caminho que eu não esperava. Eu estava seguindo uma vida totalmente diferente, até que eu fiz um teste vocacional muito perfeito, assim, que deu psicologia na cabeça. Eu fui para psicologia e vi que eu me dei bem, assim, que é uma área que eu consigo fazer com amor e que eu vejo o meu trabalho dando resultado, gerando frutos e ajudando as pessoas a diminuírem suas angústias, né? Então, mais ou menos isso. A minha formação, eu sou psicólogo, aí já desde a graduação eu comecei em monitoria na área da psicologia corporal com Uhum. o meu orientador, que foi o professor Christian. Aí fui monitor, fiz o curso de corporal já fora da graduação ao mesmo tempo. Então, quando eu fui para o último ano de atendimentos, eu já tinha o curso de corporal junto. E gosto muito disso, assim, de perceber e fazer a leitura do que esse corpo está me dizendo, dos sintomas e de como as sensações e emoções são refletidas nesse corpo, né? Como que esse corpo está me mostrando isso? Então, já participei, já fiz muita coisa com o corpo, de dança, arte marcial, e tudo isso me deu esse olhar diferenciado para o corpo e essa percepção de esse corpo está dizendo, né? Então, às vezes a gente está só ouvindo. É que se eu for começar pelo histórico da psicologia corporal, com Reich, lá na década de 20, pós-guerra mundial, tem muito isso do corpo, de perceber coisas diferentes. Então, Reich, eu vou falando do Reich junto, assim, Uhum. ele percebeu que a sociedade naquele momento precisava de ajuda. Então, ele foi quem começou uma clínica social, por exemplo, e na graduação eu já tive, por exemplo, trabalho com morador em situação de rua, que eu achei muito importante, Uhum. acho muito válido no momento que a gente está vivendo de pandemia, de poder ter acesso a todo mundo, ajudar as minorias e fazendo a minha parte, né? Então a psicologia veio de um jeito muito bonito para mim e Uhum. estamos sobrevivendo. É isso aí. Então, para você que está entrando agora aí, Sandra Luciana, boa noite. Selma Alves, boa noite. Vocês que estão entrando aí agora, Mônica Flowers, boa noite. Todos vocês que estão aí entrando, que estão entrando pelas salas, né, que estão sendo abertas, curta, compartilhe para que a informação venha tirar também as dúvidas de outras pessoas que têm as suas questões, têm as suas dúvidas, e deixe em aberto também para a comunidade brasileira, portuguesa, hispana, está entrando aí nos comentários, fazendo as perguntas para o psicólogo Bruno. Então, aqui, Uhum. Bruno, eu sou conhecida como a Cássia, né? Porque o Cássia, nome é bem comprido, então foi reduzido para Cássia. Então, ficou assim essa marca, a Cássia, né? A psicóloga Cássia. Mas, Bruno, sobre o comportamento humano, é uma grande enigma para as pessoas, no senso comum, as pessoas questionam por que se comportam de tal forma, por que em certos momentos
tem crises, por que que a minha família se comporta de uma forma que eu não compreendo. São várias questões que o ser humano se pergunta, e até no próprio senso comum que a gente diz que um fala com o outro, né? Isso seria o senso comum, um falando com o outro ali, e acaba, aqui na Filadélfia, por exemplo, nos Estados Unidos, a comunidade de imigrantes, muitas coisas, foi algo que até comentei ontem com o professor Reginaldo, que algumas coisas viram lei no senso comum, por medo, porque é Uhum, uma cultura diferente. Porque eu saio do meu país, vou para outro país, e lá eu me deparo com muitas limitações e muitos medos. Eu tenho medos. E esses medos me bloqueiam para algumas atitudes de buscar, talvez, a verdade, né, sobre tais informações. Eu faço uma leitura daquele comportamento como estão me tratando, e eu já fico com medo e já, né, já me comporto diferente e até me desconstruo aqui em outro país, né? uhum. Então, assim, dentro do olhar da corporal, dentro da teoria de Reich, né, que é o teórico que fez essa abordagem nascer, né? Tô certo? Uhum, sim. Então, o que o Reich, a corporal, a psicologia corporal explica, como ela explica a personalidade, por que tais comportamentos, Uhum. como dentro dessa psicologia corporal é explicado esse comportamento humano. Então, o Reich tem uma visão que começou dos estudos dele dentro da psicanálise. Então, tem uma visão muito dessa infância, trazendo as marcas da infância, os estresses que a pessoa sofre na infância, trazendo uma sensação que a pessoa vai repetir durante a vida. Por exemplo, hoje eu atendi uma pessoa que me Uhum. disse que uma situação de estresse no trabalho, em que a gente começou a falar de repetições desse estresse, e ela chegou num momento em que ela lembrou de uma situação com a prima dela, lá na infância dela. Então, foi uma construção e agora uma reedição disso, né? Aí, Uhum. as pessoas, durante a terapia tradicional, então a pessoa chegava, sentava no divã dele e ele ia falando com essa pessoa, e daí ele percebeu que esse trabalho demorava. E ele percebeu alguns detalhes corporais na pessoa, e daí ele puxou essa pessoa para frente dele, começou a identificar, olhar para essa pessoa, para esse corpo, identificar marcas e categorizar marcas, né? Então ele escreveu um livro chamado Análise do Caráter, e a análise do caráter é o quê? É você perceber esse corpo e saber categorizar ele, não que as pessoas vão entrar numa categoria específica fechada, mas colocar essa pessoa numa estrutura de caráter. E daí ele começou a fazer essas estruturas de caráter. Uhum. Quem fala mais sobre essas estruturas são outros teóricos que vieram depois, que é o Federico Navarro, um italiano, ou o Alexander Lowen, que é americano, o Baker também é americano. Então as pessoas começaram a separar em estruturas de caráter, e cada estrutura dessa carrega alguns comportamentos específicos. Uhum. Tudo é em cima do desenvolvimento infantil e do estresse que essa pessoa sofre no desenvolvimento infantil. Então, uma pessoa que tem medo, esse corpo vai se bloquear num lugar específico, né, fisicamente num lugar específico. Esse lugar vai impedir com que essa energia flua, e esse lugar vai se bloquear porque a pessoa aprendeu na infância, com algum estresse que ela teve lá no passado, que Uhum. usou desse bloqueio para sobreviver. Então, o bloqueio vem como uma defesa. E essa pessoa vai ter essa defesa e vai usar essa defesa no seu dia a dia. Aí vamos pegar um comportamento. O meu TCC, ele inicialmente ele ia falar sobre uma mudança de caráter que a sociedade apresentou. Então, o teórico que eu falei, o Navarro, ele diz que a sociedade é da década de 90 para cá, né? Ele publicou acho que em 95, que a sociedade já estava com a maioria da estrutura de caráter oral, borderline. Então, Uhum. a primeira estrutura seria um núcleo psicótico, ou também chamado de esquizoide. A segunda seria o oral. A terceira, as estruturas anais, que seria masoquista, compulsivo ou psicopata. Não é o psicopata da psicopatia, da patologia de psicopatia, É. mas uma estrutura psicopata. Que é parecido no sentido de não ter empatia também, né? Mas daí são outras coisas que compõem esse ser. E depois os caráteres rígidos, que daí é a fase fálica do desenvolvimento infantil. Uhum. Por exemplo, a sociedade está mais oral. Por quê?
porque há estresse no desmame. A nossa sociedade não faz o bebê se sentir acolhido pela mãe, pelo pai. Quanto mais cedo esse bebê sofre os estresses dele, mais pro lado da psicose, essa pessoa vai tender a agir, então vai ter mais medo, vai ter medo do que ela vê, vai se assustar com coisas que não dariam um susto para uma pessoa que teve o seu estresse mais tarde. Então vai alterar em como esse ser, esse indivíduo, sente as alterações à volta dele. E Uhum. essa sociedade mais oral, então ela vai ter uma tensão maior na boca. Por exemplo, teve um desmame ou tardio ou precoce, né? O Navarro ele diz que o desmame deve acontecer do quinto ao nono mês, para daí no nono mês ao 1 ano essa pessoa saia do peito materno. Uhum. E só que de uma maneira tranquila. E como normalmente acontece, gera estresse e raiva. Gerando estresse e raiva, o bebê ele sofre um abandono dessa mãe, e a hora que essa mãe foi embora, que ele se sente abandonado, ele morde. Né? O bebê ele só tinha boca. Então ele sentia, Uhum. por exemplo, chorava, juntava o diafragma com a boca. No estresse, vinha um peito e saciava o problema. Então, ela Uhum. cresce achando que a boca vai resolver os estresses dela. E daí, Uhum. quando ela perde o emprego, por exemplo, ela vai comer mais. O chefe brigou, teve um estresse no relacionamento, essa pessoa vai descontar na comida. Uhum. Situações tipo sobrepeso, comer compulsivamente, então com problemas cardíacos, com veias entupidas, se a pessoa consome muita gordura. Então, problemas Uhum. alimentares, uso e abuso de substâncias entorpecentes através da boca, por exemplo, o álcool. O álcool é uma das drogas, por ser lícito na maioria dos países, ele acaba vindo dessa forma de descarga. Ah, vou beber para esquecer, vou beber para esquecer um relacionamento, vou beber para comemorar isso, aquilo, acaba que ficou marcado na nossa cultura, na nossa sociedade culturalmente, como uma maneira de descarregar. Ah, eu fiquei triste do meu dia, está cansativo, vou tomar uma cerveja com os amigos. Aí Uhum. cria uma dependência, e essa pessoa acaba fugindo do mundo, da realidade do mundo, pela substância, né? Então é uma Uhum. coisa que a gente vê muito na sociedade hoje. E, querendo ou não, cria um comportamento de cada vez que essa pessoa se sentir abandonada, como o bebezinho se sentiu abandonado lá no passado, essa pessoa vai morder de raiva novamente. Então, vão ter outras situações ocasionadas por essa raiva. Diferente da sociedade mais antiga, né, quando os pais eram mais rígidos e tinham um certo masoquismo, uma situação de do filho ter que obedecer o pai na idade ali dos 3 anos, mais ou menos, que desencadeava a situação mais masoquista, de ter que fazer coisas, sair de casa mais cedo. E o corpo do oral, ele é mais preguiçoso. Uhum. Como a energia fica presa na boca, não desce para o corpo, esse corpo não tem energia para fazer as coisas que ela precisa. Então começa a ter também aumento do estado depressivo, quando pega o medo ali, que a pessoa para de respirar, um aumento da ansiedade. Então, N fatores. Não sei se respondi a pergunta. Então, já que você explicou, né? Estou olhando aqui que já tem pessoas entrando aí e estão falando. A Sandra está até falando aqui, eu já estou com meu bloquinho de anotações. É isso aí. Isso é isso, André. Bem-vinda, Mari, Maria. Bem-vinda, Silviane. Um beijo para vocês aí de Curitiba. Beijo para vocês aí de Colombo. Beijo para vocês aí de Brasília, Goiânia. Todos vocês aí, sejam bem-vindos e curtam e compartilhem o vídeo para alcançar o máximo de pessoas Uhum. para tirarem suas dúvidas. Então, dentro do que você falou um pouquinho sobre a estrutura do oral. Quando a gente fala sobre estruturas de caráter, seria a mesma coisa que personalidade da pessoa? Seria uma personalidade para tirar dúvida do público que está ali do outro lado da telinha. Sim e não sim. Porque assim, a estrutura, a gente usa a estrutura para entender como o ser humano funciona, mas não que a gente vai colocar a teoria nesse ser humano. Porque Uhum, cada ser humano carrega traços dessas estruturas. Então, eu, no meu desenvolvimento infantil, eu tive uma amamentação prolongada
que me gera um estado um pouco mais dependente, então para eu caminhar, dar meus passos é mais difícil. Aí, Uhum. minha fase anal do desenvolvimento, eu tive estresses, tive pouco. Então eu não tenho um forte masoquismo. Então, Uhum. quando a situação está me causando sofrimento, dependendo da situação, eu já largo e abandono. Uma situação masoquista, por exemplo, é um exemplo que eu sempre dou nas falas que eu vou, ou palestra, ou na monitoria que eu dava. Eu tenho uma amiga que um dia ela estava carregando um saco de areia de gato. E a gente se encontrou. E ela estava segurando aquele saco de uns 3 quilos de areia de gato. E eu falei, meu, coloca esse saco no chão, né? Tipo, a gente estava conversando e a conversa estava em 20 minutos de conversa. E ia longe, e ela com aquele saco de areia na mão. E ela falou assim: não, não, tá bom para mim. Então, uma situação desprazerosa, para ela, não era tão desprazerosa assim. Então, Uhum. uma frase clássica que ela me disse, inclusive, que o masoquista diz é: quando tudo está bem, parece que acontece alguma coisa que estraga. Uhum. É uma autossabotagem. Quando tudo está bem, a pessoa às vezes não se sente. Ela quer se punir, então ela não se sente uma pessoa que vá receber, que mereça receber um afeto, ou um carinho, ou uma situação mais tranquila. E daí ela Uhum. está sabotando para se colocar novamente num estado pior e às vezes manter lamúrias, que às vezes as pessoas mantêm coisas, tem um ganho secundário acerca dos estresses que ela passa, né? Uhum. Então, a estrutura de caráter ela não define exatamente o que que essa pessoa é, mas ela é um caminho para eu entender como essa pessoa é, o que que essa pessoa apresenta. Então, quando chega um paciente para mim, eu não vou dizer esse cara é oral, ou esse cara é masoquista, esse cara é compulsivo, esse cara é alguma coisa. Não, esse cara é um ser humano que passou por um desenvolvimento infantil, e nesse desenvolvimento infantil ele teve estresses em alguns momentos, e onde ele teve um estresse maior, marcou a vida dele de um jeito mais forte. Então, Uhum. os bloqueios que ele vai apresentar mais fortes corporalmente. Mas os outros estresses também são importantes e também trazem alguma sensação. Por exemplo, um estresse de gestação que pega nível ocular, né? É que daí tem, vamos voltar um pouco aqui, né? São Uhum. a corporal, ela fala do corpo e das estruturas. O corpo, ele é dividido em partes. Em cada parte dessas são 7 partes, então são 7 segmentos. Ocular, que pega olhos, ouvido, nariz e pele. Oral, cervical, torácico, diafragmático, abdominal e pélvico. Quando a pessoa sofre algum estresse, por exemplo, o bebê que sofre um estresse na fase de amamentação, vai pegar a boca. Então ele vai ser uma pessoa com uma destrutibilidade maior na boca. Quando vier essa raiva, ele vai morder. Aí, quando esse bebê tem um estresse ainda intrauterino, ele tende a ter problemas de primeiro segmento. Então, olhos, ouvido, nariz e pele. Uhum. Aí vai uma pessoa que tem sinusite, por exemplo. Uhum. Aí a pessoa vem e fala assim: ah, eu tenho rinite de gato, não posso ficar perto de gato. Beleza. Aí a gente vai conversar e de repente a pessoa fala: ah, não sei, tinha um gato lá não tem, em tal lugar. Eu falei: te deu rinite? Daí a pessoa: não. Eu, pera, então por que com um gato dá rinite e com o outro gato não dá? Porque eu acho que deram um banho naquele gato. As pessoas racionalizam, né? Uhum. Uhum. Então é um mecanismo de defesa da psicanálise, que é uma maneira de a pessoa achar um porquê para alguma situação ou para alguma coisa que aconteceu, nem sempre sendo válido, mas para ela aceita daquele jeito. Então a pessoa fala: ah, deram um banho naquele gato. Mas o nariz, ele está linkado ao afeto, ou à busca por afeto, a um abandono. Então, quando o bebê ele sai da mãe, essa mãe pega esse bebê e coloca no peito e acolhe ele. Ele sente o cheiro da mãe. Então, a primeira coisa que o bebê sente é o cheiro da mãe. E os receptores nasais, eles vão direto para o cérebro, ele não passa pelo tronco encefálico como os outros. Então, quando a pessoa se sente insegura e busca um afeto, um carinho que ela sentia quando a mãe acolheu ela, o nariz vai fechar para que ela volte a sentir esse Uhum. cheiro que está gravado na cabeça dela. Uhum. O nariz entope como uma forma de buscar uma segurança. Eu tenho uma amiga, inclusive, que um dia ela falou assim: nossa, eu tenho uma rinite muito forte. Daí eu falei: você já percebeu se essa rinite ataca quando você está com pessoas diferentes? E ela percebeu que sim, que ela gostava de uma pessoa, e quando ela estava com outra pessoa, porque essa primeira pessoa não queria estar com ela,
o nariz dela sempre entupia, porque não era aquele afeto que ela queria, não era aquele colo que ela queria, Uhum. ela queria uma outra pessoa. Então sempre esse nariz fechava para não deixar ela se conectar com as pessoas com quem ela não queria, inconscientemente. Muito legal. Você que está aí entrando e conectando com a Rádio Filho USA, seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre comportamento humano, sobre o olhar de várias abordagens da psicologia, em específico hoje a psicologia corporal com o psicólogo Bruno. Então, Bruno, até a Vera está dando boa noite aqui, a Lucy, Boa noite. Mainara, Mustafa, um beijo para vocês, todos vocês. São Paulo está aí conectado com a May, Sarafana. Boa noite, Bruno. Ela está dando boa noite para você. Uhum. Então, olha só, dentro dessas estruturas de caráter, nós temos uma pessoa que chega para a gente na clínica com a queixa que ela não consegue se manter em nenhum relacionamento. A pessoa, ela questiona, ela se queixa porque ela vivenciou alguma agressão em algum momento de algum relacionamento e ela não consegue escolher uma pessoa que não seja dentro desse perfil, mesmo que ela não saiba. E aí, até no senso comum, aquela fala, eu tenho o dedo podre, porque eu vou escolher e quando eu escolho, parece que tudo no início é tudo bonito, mas é o mesmo perfil de pessoa e acaba me envolvendo e sofrendo tudo de novo. Então, o que a psicologia corporal explica essas escolhas, esse comportamento? Então, a visão que eu tenho disso é mais psicanalítica, no sentido de aquele objeto que ela busca ser um objeto que vai corresponder a uma perda que ela teve. Então, ela tem o amor por um tipo de pessoa, embora seja um amor de uma agressão. Às vezes a pessoa tem um texto do Freud que chama Sobre o Fetichismo, que ele fala de relações sexuais e às vezes dos fetiches que a pessoa normalmente apresenta na clínica como uma coisa boa, porque para ela gosta de levar um tapa, de apanhar durante a relação. Isso é uma coisa que não é saudável, né? A psicologia corporal, ela vê o desbloqueio dos segmentos buscando uma fluidez energética que vai ocasionar um orgasmo. Então tem muito desse lance do sexual junto. Uhum. O orgasmo traria o equilíbrio, faria com que a pessoa não tivesse as patologias aparecendo. Uhum. Só que daí eu vejo que a pessoa chegou no meu set terapêutico com essa demanda. Ah, tô com o dedo podre, só me estresso e tudo mais. Eu vou fazer uma conversa, meio que tentando entender o que aquele relacionamento abusivo supre nessa pessoa. Eu já vi casos da pessoa buscar um relacionamento mais. Tem um caso muito interessante. A pessoa, ela falou que ela tinha relacionamentos com pessoas mais agressivas, assim também. E quando a gente foi conversar, tinha um fato dessa pessoa ter essas pessoas serem parecidas com o pai, que também era um pai rígido, bem abusador, no sentido de coerção com essa filha, não que houvesse um abuso direto sexual, mas abuso de outras formas, assim. E ele era abusador com as mulheres que ele teve. E ela percebeu que para ter o controle das coisas, via por um viés sexual. Então ela se expunha a situações sexuais para ter um controle sobre os homens. E a gente descobriu falando sobre a alimentação, né? O que ela mais gostava de comer e o que ela menos gostava de comer. Então, quando ela foi falar sobre o que menos gostava de comer, veio o coco. Porque o coco ralado é fino, ela não gostou, não gosta do sabor do coco. A água de coco ela bebia, mas o coco ela não comia. E daí eu falei, o que você mais gosta de comer? Daí ela falou, quando eu pego, todo mundo já se serviu, eu sirvo o estrogonofe, batata palha na panela, mexo aquele caldo grosso e é a melhor coisa para mim. Daí eu falei para ela assim, grosso igual os seus relacionamentos, igual os caras com que você se relaciona. E daí foi um baque nela, assim. E essa pessoa hoje, ela me mandou mensagem recentemente falando que está tentando uma relação com uma pessoa que é fina, que é o contrário do que ela normalmente estava indo atrás. E para ela é uma coisa nova e está sendo muito feliz porque está suprindo coisas que ela imaginou que nunca aconteceria. Uhum. Então, corporalmente, né, pela a minha abordagem, eu vou trabalhar esse corpo para ele voltar a sentir. Porque normalmente quando a pessoa tem uma situação abusiva, essa pessoa respira menos,
Por que a gente respira menos? Para não sentir algum estresse. Então, seja um pai agressivo, seja um abuso sexual direto ou um abuso não sexual, mas um abuso constante, todas as pessoas que estão expostas a um estresse ou algum abuso vão respirar menos para não sofrer aquele abuso. E a hora que a pessoa para não sofrer aquela situação, para de respirar, ela começa a parar de sentir ela mesma. E daí ela para de respirar, bloqueia diafragma, começa a ter azia, começa a ter acidez no estômago, aí se tem medo, vai para o intestino, dessa pessoa começa a se desarranjar o intestino, e a gente começa a ver, faz essa pessoa respirar, entrar em contato com ela mesma, relaxar outros segmentos, que às vezes a energia voltando pega primeiro o segmento e a pessoa vê de uma maneira confusa, no sentido de olhar para um relacionamento abusivo e achar ele bom. Então ela não percebe o que aquele relacionamento está suprindo nela, ela se mantém nele porque ela não consegue ver, tem um problema de primeiro segmento, que pode ser uma gestação complicada, ou um estresse do nascimento, até uma cesariana que pode dar um medo no bebê e fazer com que esse bebê se assuste e já desenvolva um núcleo psicótico. Não que ele, o psicótico não quer dizer que essa pessoa vai ser psicótica, mas ele vai carregar um núcleo, tipo uma sementinha na cabeça, que pode abrir, como pode não abrir. E vai abrir se essa pessoa tiver um estresse que aperte esse núcleo demais. Mas ela pode viver a vida inteira sem isso acontecer. Mas daí a pessoa tem esse núcleo e ela vê o mundo de uma maneira distorcida. E daí ela olha para esse relacionamento desse jeito diferente. Então a gente vai fazer uns exercícios direto para ajudar essa pessoa a ter um foco melhor, que ela consiga perceber as situações e trabalhar muitas vezes perna. Por que perna, né? A perna é o que faz a gente andar. Então às vezes a pessoa chega e fala assim: eu estou num relacionamento que não está me fazendo bem. E daí a gente vai debater e a pessoa vai falar assim: olha, não consigo sair. Muitas vezes acontece. Uma mulher no relacionamento agressivo, que um marido bata nela, às vezes o abusador ele corta todos os caminhos que essa mulher tem na vida. Então, ele controla o financeiro dela, ele controla todas, deixa ela não ter tempo para fazer outra coisa, não ser cuidar da casa, dos filhos. Então, essa mulher não tendo que para onde ir. Se ela conseguiu vir até a psicoterapia, né, eu vou fazer com que ela fortaleça a perna, para que ela consiga dar os passos dela em direção ao que ela quer. Trabalhar o primeiro segmento para ela ter um direcionamento de onde que eu quero ir, então eu vou ter um foco de um objetivo que eu quero, vou seguir em frente para chegar nesse objetivo, para isso eu preciso ter a perna forte e deixar a energia circular para que eu consiga caminhar também até lá. Então, vai ser um trabalho psicanalítico na conversa, na escuta, para eu poder entender e essa pessoa também entender o porquê que aquela relação está ali, por que falta que aquela relação está suprindo, trabalhar esse corpo para essa pessoa começar a se sentir melhor e começar a perceber as coisas de um jeito dela, sentir a si mesma para poder caminhar em direção aos seus próprios objetivos. Mais ou menos o que eu falo. Inclusive, a Sandra está até perguntando aqui, você falou sobre os abusos nos relacionamentos, né? Então, ela está perguntando aqui, isso pode gerar uma perda de identidade? Esse abuso no relacionamento? Pode. Tem mulheres que sofrem tanto e ficam tão fechadas que às vezes ela não vê saída para aquilo e ela se fecha, ela fica totalmente limitada ali, não consegue sair, perdeu quem ela era. E isso é muito triste e acontece infelizmente muito. Na nossa sociedade, as mulheres não têm voz, infelizmente é difícil. Eu tenho uma paciente que ela passou por uma situação abusiva, onde a pessoa não deixava ela falar. Então, era sempre, ou segurava ela pelo pescoço, mas falava assim, não abre a boca, não fale para ninguém. Então, no trabalho psicológico, ali no meu setting, eu fiz um exercício que traria uma tranquilidade, e ela falou assim, me deu muita vontade de chorar e dor de garganta, né? Então, o trabalho da psicologia corporal trabalha junto, tanto nos exercícios e com o que esse exercício traz de lembrança, de pensamento e de sensação. Então, ela trouxe sensações, né, da vontade de chorar e da dor de garganta. E daí eu perguntei, e daí eu falei assim, você segurou o choro na garganta, por isso doeu? E um dos teóricos, ele diz que o superego sexual é entre as pernas. Nessa hora, ela colocou as mãos entre as pernas e falou sim.
e daí eu percebi que aquele corpo tinha sido abusado. E daí eu, eu falei, posso fazer uma pergunta um pouco mais pesada? E ela falou que sim, né? Falou, pergunte. E daí eu falei assim, você já sofreu um abuso? E daí veio um choro. Veio um choro muito forte, que foi bem disso. Então, a demanda dela inicial era: sou ansiosa e não consigo, não tenho voz. Ela não conseguia falar, ela não conseguia chegar na frente de muitas pessoas e verbalizar. Por quê? Porque lá na adolescência dela, muitos anos atrás, houve uma situação em que ela foi cortada de se pronunciar. Então, querendo ou não, acaba diminuindo essa identidade dela. Quem ela é? Fala assim, na minha infância eu era super expansiva, falava com todo mundo, hoje eu sou tímida e não consigo me expor. Então, muda. Infelizmente, a sociedade muda as mulheres. Outra coisa, né? Dizem que os homens amadurecem mais tarde do que as mulheres. É um pensamento que a gente vê na sociedade acontecendo, mas eu vejo muito mais porque a mulher é criada para ser mulher. Não, Uhum. vai ter que ser, vai ter que aprender a cozinhar, vai ter que fazer isso, aquilo, limitam muito a mulher com o ímpeto sexual dela, ela não pode ter prazer, então a mulher acaba tendo uma vida de adulta mais cedo, sendo cobrada por uma vida de adulta mais cedo, e o homem, ele é permitido que ele seja uma criança mais tarde, então as responsabilidades vão chegar cada vez mais tarde, então não é que o homem amadurece mais tarde, mas é que a sociedade cobra que o homem amadureça depois. Uhum. E o que você sugere, enquanto psicólogo, é que essa mãe que está aí nos assistindo agora, se tiver um casal de filhos gêmeos, digamos assim, tem que Uhum. estimular igualmente os dois, para que os Isso, dois se desenvolvam da sim, mesma forma, mais ou menos, né? Porque claro que cada um vai desenvolver de acordo com muitas coisas, né? Mas pelo sim. menos que ela ofereça, né? Que ela ofereça Isso, as mesmas oportunidades para ambos. isso, ofereça igualdade, ofereça o respeito, o perceber esse outro, que às vezes, assim, eu já ouvi frases de mãe de conhecido meu falando assim, ela que segure as filhas dela porque o meu galo tá solto, ela que segure as galinhas dela porque o meu galo tá solto. Pera, por que você não pode ensinar teu filho a ter responsabilidade sobre as coisas que ele vai fazer? Yes, Tu não tem que aprender a cuidar disso. é isso A gente aí. tem que ensinar aos filhos o que o mundo vai, o que pode aparecer. Mas a ter respeito, eu acho que é acima de tudo. Então, ensinar que existe um limite, que existe essa outra pessoa, que essa outra pessoa tem sentimentos também e que você deve respeitar esses sentimentos do outro, né? Uhum. Assim, se tem um filho menino e uma filha menina, tentar estimular com que eles, ouvir eles também. Uma coisa que falta na nossa sociedade é ouvir as crianças. A nossa sociedade não escuta as crianças. Não Ouça escuta. as crianças, por favor. No sentido de, às vezes a pessoa diz o que ela quer e a mãe não se importa com aquilo, porque está com a cabeça cheia de outras coisas. Uma situação que eu presenciei no mercado. Eu estava no Walmart e daí tinha uma mãe empurrando o carrinho. Dentro do carrinho tinham duas meninas pequenininhas e a avó das meninas, né, a mãe da mãe estava junto. Então eram quatro pessoas. E uma das meninas falou para a avó assim, vó, você viu que saiu o filme, acho que era o meu malvado favorito, ou da Frozen, foi mais ou menos nessa época. E daí a avó falou assim, sim, a gente vai assistir. Eu do lado, eu olhei assim e falei, tipo, eu quase interferi e falei assim, meu, mas ela não disse que quer assistir, ela só disse que saiu o filme. Porque a mulher não deu ouvidos para filha, para neta, e a Uhum. neta falando, você viu que saiu o filme, não disse vamos assistir o filme. Então, às vezes, esse é um exemplo bobo de como a criança não é ouvida. Então, às vezes, a criança está mostrando alguma coisa, está querendo mostrar uma brincadeira com o pai, e esse pai está atrasado com o estresse dele e não dá ouvidos a essa criança. E essa criança crescendo, vendo que esse pai está mostrando, que eu não devo me importar com isso, que eu tenho que me estressar e achar o trabalho uma coisa ruim. Uhum. É, por exemplo, uma frase que eu ouvi muito é tipo, primeiro a obrigação, depois a diversão. Isso é uma coisa boa, porém é uma coisa ruim, porque acaba colocando na criança a ideia de que eu primeiro tenho que fazer alguma coisa que eu não vou gostar, para depois eu fazer uma coisa que eu vou gostar. Quando se a gente acha um trabalho que nos dá prazer e que é divertido, ele vai ser o quê? Ele não vai ser uma diversão ou vai ser uma obrigação? E acaba que a pessoa não se joga para o que ela realmente gosta. Estava Uhum. debatendo com outro amigo meu psicólogo esses dias, junguiano ele, Uhum. o papo foi longe.
Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu. Então, Tá. você falou sobre a estrutura do psicótico. Muitos ali do outro lado, mesmo que você tenha explicado sobre essa estrutura, que não significa totalmente, né? Fica ali a sementinha. Então, para esclarecer para o nosso público aí que está assistindo, quando a gente se depara com um filho, ou um sobrinho, ou alguém que a gente conhece próximo, que se comporta já friamente desde de novo e com atitudes preocupantes, mesmo com limites, regras, com todas as atenções que a família dá, mas a tendência daquela criança é um comportamento mais frio, digamos assim, numa creche. Eu já me deparei com criança, vou explicar assim, um exemplo que é o que acontece geralmente. Dentro de uma creche, de uma escolinha, crianças da primeira infância ali, a criança, claro que tem a sua fase oral, que vai estar conhecendo o mundo pela boca e tal, que é o esperado que morda mesmo, mas aquela criança fazia questão de puxar o cabelo de outra criança e ria, mesmo quanto mais a outra criança chorava, ela sorria, e quando ela estava no berço e outra criança passava perto, ela fazia questão de levantar outra criança pelo cabelo e rir, e comer o cabelo da criança, quando vinha aquele cabelo, ela ria, ela tinha a aparência dela, a fisionomia da criança assustava as professoras, porque ele fazia toda essa imagem de muito malvado, né? As pessoas dizem, muito malvado, muito frio, esse menino é perigoso, né? E aí acaba, né, gerando, até estimulando essa criança a se comportar mais ainda dessa forma, né? O que Reich, o que a psicologia corporal explica essa criança? Será que esse comportamento dessa criança está atrelado a essa estrutura de caráter? Ele pode ser futuramente um criminoso, um sociopata? Não tem como saber se essa pessoa vai ser um criminoso, um sociopata. Mas dá para perceber que se ele ri com um comportamento que gera sofrimento, às vezes ele vê isso e vivencia isso em casa. Então, comportamentos que geram sofrimento são tidos como normais, como brincadeira. Então, às vezes tem um irmão mais velho que fica batendo na irmã ou batendo em alguém, e essa agressão acontece e as outras pessoas dão risada. Ou o irmão e os amigos batem na própria criança. Aí um fala assim: você é bobo, você é burro, e empurra essa criança. Daí todo mundo ri. Então ele acha que empurrar e bater e xingar é divertido. Para ele fazer parte de um grupo como o do irmão, ele vai reproduzir esse comportamento. Uhum. Então, a nível corporal, eu diria para a mãe ter um contato maior com essa criança. Então, segura essa criança, sente a criança, porque um comportamento ele vai desencadear de acordo com o que a pessoa sente, o que ela viveu. Às vezes essa mãe nunca teve um afeto de sentir esse filho, de carregar esse filho no colo, de amamentar, dando atenção para esse bebê. Então, dava mamadeira e deixava no sofá assistindo TV. Daí, durante o programa de TV, ele via uma situação que que era de alguém batendo em alguém e dando risada. Uhum. A gente pode pegar, tem um outro livro do Freud, que é Os Xistes e Sua Relação com o Inconsciente, que ele fala, sim, a criança reproduz o que vive. Eu tô acompanhando agora que eu criei o chat aqui, desculpe. Então, a pessoa, às vezes, até me perdi no que eu estava falando. É a criança que fica ali na frente da TV. Você Isso, conclui isso. Aí, do livro do Freud dos do xistes. livro do Freud. Os xistes, as piadas, elas sempre são para fazer alguém sofrer para outras pessoas rirem. Então, o riso ele vem muito como defesa ou como confissão, como muitos dizem. Você vê a criança, a pessoa rindo de alguém que caiu. Porque quando ela caiu, ela se sentiu desconfortável naquela situação. Então, ela ri porque a situação de cair gera desconforto nela e para ela amenizar essa situação, ela dá risada, para que ela não sofra o que ela sofreu de volta, não sinta de novo o sofrimento de ter caído, de ter passado vergonha. E isso eu vejo na hora do bullying, né? Eu, quando criança, eu era gordinho, eu era bem gordo.
E eu sofri bullying por ser gordo. E daí, quando eu cresci, estava na adolescência, eu fazia bullying com quem era gordinho. E daí, Uhum. que eu fazia nos outros o que eu sofri, o que faziam comigo. Eu cresci com um primo que era 10 anos mais velho, então ele me castigava em muitos aspectos, em muitos momentos, assim, de entrar em casa com a mão gelada no inverno e colocar a mão nas minhas costas. E eu sentado na mesa comendo e vinha aqueles, porra, desculpa a palavra, ficava de cara com aquilo, né? Poxa, pra que fazer isso comigo? E daí vemos, vou puxar por Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Eu Uhum. percebi esse comportamento e eu tento não continuar ele, mas porque houve uma percepção disso. Eu parei para pensar nisso. É uma coisa que a terapia faz. Pega o indivíduo e mostra para ele o mundo que ele está inserido e daí ele começa a ter controle disso, e não apenas vai vivendo e sofrendo. Paz a Uhum. todos. Obrigado. Olá, Então, Sérgio. esse Opa. meio que a pessoa tá influencia e é influenciado por essa criança, por esse bebê. Então a criança fica ali, vendo um programa de TV. Tipo, imagina os Três Patetas, que era uma coisa da TV da década de 50, 60, não tenho certeza disso, Uhum. mas sempre alguém fazia uma bobeira, aí vinha aquele outro e batia no quem fez a bobeira. E era sempre Uhum. picadas. Virava a madeira e batia com a madeira no outro. Era sempre com alguém se machucando. E daí a Uhum. criança ver isso e rir disso, porque é uma Uhum. piada, porque as pessoas acostumaram a levar esse tipo de coisa como piada, como brincadeira e rir, então acaba sendo um jeito da criança ter uma saída para arranjar, chamar uma atenção. Se a mãe cortou essa amamentação antes e essa criança se sentiu abandonada pela mãe e ela quer um afeto, ela vai fazer coisas com que as pessoas olhem para ela, seja gritar, seja chorar, seja bater, seja puxar o cabelo e comer o cabelo, enfim, Uhum. a coisa que ela fizer vai ser com algum motivo de alguma falta que ela teve. Uhum. E no caso aí, o que que explicaria, o comportamento humano da criança autista? Como que a corporal explica o autista? Porque aí já é um olhar totalmente diferente, né? Isso. A corporal fala sobre o autismo como um estresse gerado no primeira parte da gestação. Tipo, teve um estresse de começo de gestação, por exemplo, o pai largou a mãe. Uma coisa que acontece na nossa sociedade hoje é a pessoa não começa a ter relação sexual cedo. Começa a ter relação sexual cedo, se considera adulto cedo, e daí esse adulto de 16, 15 anos que tem uma relação sexual com a pessoa da escola ali, engravidou a menina. Aí esse cara tá preparado para ser pai? Muitas vezes não. E daí ele abandona essa menina. Uhum. Abandonou. Na hora que ele abandona, a mulher vai sofrer o abandono. Meu, estou sozinha. Aí tem uma família que acolheu e falou: não, vamos criar esse filho. Ou não, teve um pai que pôs para fora de casa. Então, a Uhum. pessoa foi posta para fora de casa no primeiro mês de gestação ali. Tipo, percebeu que a menstruação atrasou, fez o exame, deu positivo, não quis fazer o aborto e o pai expulsou de casa. Então, essa mulher, ela sofreu um estresse muito grande, um medo muito grande, e esse bebê sentiu esse medo muito grande Uhum. no desenvolvimento desenvolvimento genético não, desenvolvimento do ser ali, né, Uhum. do gameta, gametogênese e a criação desse bebê, né, a gênese dessa gestação toda. O cérebro, ele vai ser criado primeiro o corpo caloso, depois a parte límbica e depois o neocórtex. Então, Uhum. o autista, ele sofre um estresse no começo desse cérebro reptiliano ainda. Então, o cérebro já não desenvolve como deveria, de uma maneira total, para essa criança ter desenvolver os conhecimentos e tudo que precisa. Então, o autismo estaria mais ligado ao movimento mais reptiliano de sobrevivência. Então, esse bebê, o estresse da gestação desencadeia medo. Então, vai ser uma pessoa normalmente com os olhos mais arregalados. Quando tem esse núcleo psicótico, como eu estava falando, esse olho vai estar mais arregalado, a pessoa vai ficar meio, né? Daí o autista, ele tá assustado, ele é uma pessoa com medo. Aí, por exemplo, quando a Cássia me chamou um dia para uma fala lá em Colombo,
Beijo, Colombo! Isso, Para beijo, você que Colombo. produz aí. Foi feita uma pergunta assim: eu devo segurar a criança autista quando ela está no surto ou não? E daí eu falei assim: depende. Se você criar um vínculo com essa criança não tiver medo de você, ou você respirar ao mesmo tempo que essa criança, respirando junto, cria-se uma conexão. Então você respira com essa criança tem uma confiança em você, você já é uma professora que está próxima dela, quando ela surta, quando ela tem o medo dela, quando alguma coisa assustou ela, que ela acha que pode vir a morrer inconscientemente, que ela começar a gritar, essa pessoa pode chegar e encostar nessa criança, porque é uma pessoa conhecida, é uma pessoa que já preparou o ambiente para que isso acontecesse. Mas Uhum. a pessoa não tem nada, tipo, chega lá o Bruno do nada e segura a criança vai ficar mais desesperada ainda, porque ela não vai saber o que está acontecendo, e para ela vai ser um medo. Então, o autismo, ele vai muito com essa instância de preciso sobreviver e o mundo me assusta. Aí a pessoa, às vezes, se fecha no mundo dela. Uhum. A concha é um exercício da corporal que nós fazemos na terapia e arremete ao estágio intrauterino. Então, é para resolver esses testes que a pessoa sofreu lá no passado. E a concha traz muitas sensações. E essas sensações, muitas vezes, arremetem às sensações que a mãe sentiu na gravidez. Que um paciente meu que ele se sentiu numa água suja. Daí, ao conversar mais, a mãe não acolheu ele muito bem. Não houve um acolhimento para que esse bebê fosse pleno na vida. Então ela engravidou, já não ficou muito satisfeita com aquela situação, esse bebê já não se sentiu muito confortável, já pode ser que não desenvolva muito bem, e daí desencadeia o espectro autista. Outra pessoa também um dia falou assim: Ah, meu filho é autista. E daí eu olhei para ele e falei assim: Como é que foi a gestação dele? E daí ele olhou assim: Nossa, como é que você sabe que teve problema na gestação? Né? Deu, né, algumas coisas, né? Pode ser que. E daí ele falou que a esposa dele tinha um cordão umbilical que travava. Então ele passava a nutrição do bebê, né? Que o bebê ele se nutre de duas fontes de energia. Dos gametas lá na relação sexual dos pais, se foi uma relação sexual com descarga orgástica, que veio esse orgasmo dos pais, que trouxe energia para esse bebê, e a segunda fonte é a do cordão umbilical. Então, essa fonte de energia que vinha, não vinha mais, e parava, e vinha e não vinha, bloqueava esse cordão umbilical, esse bebê, ele começou a sentir esse medo já. Será que eu vou sobreviver? Então, isso, tipo, ele não raciocina sobre isso. O corpo dele já mostra, meu, pode ser que você morra. E, meu Deus, será que eu vou vir? Será que eu não vou? Então, a corporal, ela tem um olhar muito para isso, assim. Como é essa, como ela sente? Então, eu não vou chegar e falar assim, faça isso ou não faça aquilo. Eu preciso chegar, sentir essa pessoa, ver o que esse corpo está me dizendo, o que é essa sensação que eu posso ter, me conectar com essa pessoa para que eu consiga ter acesso ao inconsciente dela, ter acesso ao inconsciente. E Uhum. fala que o corpo é um inconsciente visível, então qualquer coisa que a gente apresente já é o conversar com esse inconsciente, né? E Uhum. acesso de conseguir tranquilizar essa pessoa, trazer essa pessoa para uma calmaria, para um estado de segurança, que ela não sinta aquele medo que ela já sentiu em algum momento. E isso aí também até ajuda as pessoas que, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de pandemia, estamos vivendo um momento aqui, inclusive nos Estados Unidos, que estamos entrando num período de quase saída de pandemia, estamos querendo voltar à vida social normal, mas ao mesmo tempo começa uma guerra ali por causa do racismo e protestos, só que do protesto virou criminalidade, porque estão saqueando tudo, quebrando tudo, e as pessoas estão ficando com medo. Antes era o medo da pandemia, né? De um vírus. Aqui, em específico na Filadélfia, que nós estamos vivendo muito esses contra-ataques, as pessoas estão com medo de sair de casa, né? Até para as coisas básicas que tem que fazer, os serviços essenciais, porque estão com medo de serem saqueadas, serem, né, receberem agressões. O Uhum. que você, como psicólogo corporal, orienta para que essa pessoa não tenha, consiga se tranquilizar em casa, tranquilizar seu filho, se tranquilizar da melhor forma possível, né? É difícil, é uma situação complicada, né? Eu, no meu Instagram, eu posto, tô fazendo lives semanais das quintas-feiras com a Bela, não sei se você lembra da Isabela? Lembra?
Então, a Bela também é corporal. A Bela, a gente está conversando muito bem, né, sobre a teoria, e a gente estava falando assim, a primeira live que a gente fez foi sobre ansiedade, né, que no tempo de pandemia é o que mais pega. Querendo ou não, todo mundo mudou sua rotina, todo mundo está em casa, todo mundo está convivendo com problemas novos. Então, seja como eu estava vendo esses dias, que aumentou o nível de casos, chamadas policiais para atendimento de casais em casa. Então, está tendo divergências estressantes em casa, as pessoas estão cuidando dos próprios filhos, coisa que antes deixavam às vezes mais para a professora, e a professora agora está de boa em casa. Mas, assim, essa mudança faz com que a gente, como eu disse antes, respire menos, para não sentir o medo, para não sentir os estímulos que estão acontecendo em volta. E nessa hora que essa pessoa respira menos e começa a ter esse movimento mais ansioso, eu diria que o ideal seria a pessoa se esticar, se alongar, né? Então, como é que acontece isso? A pessoa se sente diferente, começa a ter raiva, começa a apertar a boca, essa boca puxa a musculatura do pescoço, nuca, peito. Então, toda essa situação vai fazendo a pessoa baixar. Essa pessoa baixando, o tórax pesa em cima do diafragma. Meu Deus, cadê minha imagem aqui? O tórax vai pesando, essa pessoa vai caindo, e daí a pessoa começa a ter mais ansiedade, crise de ansiedade e tudo mais. Eu digo para os meus pacientes esticarem os braços, respirar para cima, puxa o peito para cima quando respira, assim, pá. Esse movimento já tira o peso do tórax de cima do diafragma. Então já a pessoa começa a oxigenar mais, começa a ter uma tranquilidade. Então, tempo de pandemia, ansiedade aumenta, estresse aumenta, respira. Só que daí tem outro problema, que o vírus vem pelo ar, né? Fora de casa é difícil, mas tentar sentir as pessoas que estão por perto, se tem um relacionamento, há um contato e uma troca com esse relacionamento, né? Quando esses dias veio uma proposta de atender um casal, e eu nunca fiz um trabalho com casal, mas eu vejo que falta o contato, falta o toque, falta uma pessoa conhecer a outra. As pessoas, por comodidade ou porque acham que aquilo é certo e vão viver uma vida juntos, e às vezes pode namorar 5 anos mais, que quando você chega para morar com uma pessoa, há uma conexão? Será que há essa conexão? Então, na última live que eu fiz com a Bela, a gente falou sobre a conexão da sexualidade, né, do sétimo segmento, e respirar para me conectar com o outro, para sentir esse outro, para saber o que esse outro quer, para se sentir, para esse outro me respeitar também, saber o que eu quero, e assim diminuir os estresses que a sociedade está fazendo a pessoa ter em ter que ficar em casa. Filho grita demais. Poxa, o que esse filho está querendo gritando? Às vezes a pessoa fica estressada porque, como eu disse, morde, puxa o corpo, fica com esse movimento mais pesado e não para sentir, não vai se conectar com a criança para entender o que a criança está querendo. Então é um estresse em cima de estresse e isso vai bloquear essa pessoa muito e ela não vai conseguir ter uma noite tranquila para dormir, para se recuperar, para ir no outro dia ao mercado, que também o mercado está sendo uma situação que gera medo. Enfim, é verdade. Eu vejo que em tempos de pandemia, esse sentir é muito mais importante do que em outros momentos. Não que ele não tenha sido importante em algum momento. Você que está aí conectado com a Rádio Filho USA, nós estamos falando aqui sobre o comportamento humano dentro do olhar da psicologia corporal, segundo Reich, Navarro, né? Isso. Teóricos aí. O psicólogo Bruno trouxe essas informações para nós. Um beijo para você, Clélia, Nicolas. Um beijo para você, Valdênia. Um beijo para você aí, Nair, Vanessa, Sérgio. Sejam bem-vindos. Nova York, aí o pessoal de Nova York que está conectadinho conosco aqui. Um beijo para vocês. Beijão para vocês aí. E como nós estamos já aqui encerrando, Bruno, qual conselho? Eu sei que você já trouxe já uma orientação aqui sobre a ansiedade, mas o que você traz assim, para a nossa comunidade brasileira, portuguesa e hispana? O que você traz de conselho nesse momento que nós estamos vivendo, aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos, com essas questões dos saques,
questão do protesto, que já não é mais um protesto, em que a Uhum. comunidade em si de imigrantes estão meio aterrorizados. O que você orienta enquanto psicólogo? Então, eu oriento para a pessoa se sentir, primeiro de tudo, porque às vezes a gente está angustiado e reage de uma maneira violenta, tá com medo e reage de um jeito, fica com ansiedade e tudo mais, mas não para se sentir, se perceber. Então, quando você para, respira, como eu estava falando, sente a si mesmo, você tranquiliza, você começa a ter uma oxigenação cerebral que vai te fazer, te facilitar com que você pense melhor sobre as coisas. Então, isso vai acabar ajudando a vocês terem o controle melhor sobre as próprias vidas, entenderem as próprias sensações para saber o que fazer, o que deixar de fazer. Então, eu vejo Uhum. que é importante que a nossa sociedade no geral, né, não só em tempo de pandemia já não vive, em tempo de pandemia que está precisando entrar em contato com isso, pô, a pessoa às vezes não quer entrar em contato com as suas dores, se fecha, vive uma angústia e Uhum. não, e não se conecta com essa angústia para entender por que ela está ali. Aí Uhum. desencadeia a raiva excessiva, sai quebrando coisas Uhum. e tendo comportamentos que machucam ou trazem tristeza. Então, eu digo assim, se conectem com vocês, olhem para dentro também. A gente fala é meio yoga isso, né? Mas é um olhar para si, se percebam. Quando vocês entenderem, é bem socrático isso também, né? Sócrates falava: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, olhe para você, conheça você, aproveita que se você pode ficar em casa, fique em casa e medite e conheça quem você é, suas sensações. Nossa, estou entrando em contato com uma sensação nova. Muita gente não tem, não para respirar. Isso no meu trabalho já um dia atendendo um paciente, eu só coloquei ele para respirar, ele deu um gemido assim, falou: "Nossa, eu nunca senti esse prazer". E o que que é o prazer dele? Eu só fiz ele respirar. Tipo, meu Deus, cara, respire, sinta. Então, sinta, se conectem com as pessoas que vocês amam. Isso. Muito importante. Principalmente, assim, Bruno, não te cortando, mas com os adolescentes. Vem muitas perguntas para mim aqui, pelo menos da comunidade aqui, eu estou aqui agora, estão tendo muitos conflitos com os adolescentes. O que que você, pegando esse gancho aí? Adolescente normalmente ele quer se conectar com o mundo novo, né? Então ele está crescendo, ele quer se conectar com os amigos que são influentes, então ele quer contato. Normalmente reeditar o contato que faltou lá atrás. Então essa mãe abraçando esse filho, tendo um contato com esse filho, faz esse filho conversar melhor com ela. Então ela entende esse filho melhor e tentar não super proteger esse filho, né? Permitir que ele em frente conheça as coisas do mundo, mas esse contato do filho com a mãe ou do adolescente com a família ele é importante desde que. É que daí vem algumas coisas, tipo, transtorno opositor, por exemplo, em que a pessoa não quer essa família porque essa família traz alguma sensação. Mas essa conexão, ela sempre vai ajudar. Ela sempre vai ajudar vocês a se sentirem como família, como entender o que aquele membro está querendo ou não, se há um medo ou não. Pera, o filho, por que você está com medo? Por que você está com raiva? O que você está sentindo? Ah, estou sentindo isso. Então pergunta. Se você não consegue sentir o outro, pergunte para esse outro. Uhum. O que que você tá, o que tá passando? O que que tá pegando com você, filho? Vejo que você tá mais quieto, ou vejo que você tá mais triste, ou mais puto da cara. O que que aconteceu com você? Às vezes as Uhum. pessoas perguntam. E é como eu disse, ouvir as crianças, ouvir os adolescentes também, ouvir as pessoas que estejam à sua volta. É importante. Importante. Então, você que está conectado aí, que a gente tratou sobre o tema comportamento humano sob o olhar de várias abordagens, hoje em especial a psicologia corporal. Nós tivemos aqui o psicólogo Bruno, companheiro Uhum. de toda a academia ali, estivemos estudando juntos e eu falei para ele que ele me ajudou muito. Cheguei na metade do caminho ali, transferida do Rio de Janeiro para Curitiba, e foi um dos profissionais assim que eu digo já era profissional, né? E muito Isso. humano. E Obrigado. ajudou a tanta gente que chegou assim no meio do caminho, e eu também, como imigrante do Rio de Janeiro para Curitiba, e ajudou muita gente, e sempre muito humano. Agradeço já, honro você aqui perante toda a comunidade, o mundo inteiro está vendo que eu estou te honrando, Obrigado. agradecendo por você ser tão humano e tão querido e disposto a todo momento de ajudar pessoas. Tá? Sim,
porque para além do profissional que você é de excelência, tá? Não é Obrigado. demais, mas você é um ser humano. E isso é muito importante. Na hora que eu te Obrigado. liguei para ir lá em Colombo, socorre aqui, me ajuda aqui, vem fazer. É agora, não tem tempo ruim para você. Bruno, eu preciso que você vá lá numa escola tal. É agora. Bruno, vamos participar de uma live da Rádio Filho USA? Vamos embora! Não tem tempo ruim. Parabenizo você por essa atitude, por esse perfil, por esse humano que você é, tá? Muito obrigado por aceitar a minha ajuda lá na faculdade ainda, lá na graduação, em 2015, que a gente começou, 2014, que a gente teve a matéria de corporal, que foi a hora que chegou. Então, a gente se conhece desde 2014, já são 6 anos aí nessa vida. Isso aí. E, como você disse, né, estou sempre disposto, eu vejo que isso é a minha maneira haitiana de ajudar o mundo, né? Uhum. Ajudar as pessoas a terem contato com elas mesmas, a se conhecerem, para que elas possam propagar essa sensação de bem-estar de si para o outro, é o mínimo que eu posso fazer. Então, se o que eu estou falando aqui é ajudar vocês que estão me ouvindo, me vendo, a relaxarem seus estresses aí na casa de vocês, eu estou cumprindo com o que eu acho que está certo nesse mundo, assim. Eu acho que conhecimento nunca é demais, e quanto mais eu puder falar sobre a corporal e sobre a psicologia e trazer conhecimento para as pessoas ficarem tranquilas ou, enfim, resolverem seus estresses, eu tô aqui para ajudar, estou disposto. Legal. Muito legal. Então é isso. Obrigado pelo espaço, Rita. Teu e da Conte comigo. e E pela aí, atenção de todos. Obrigado. agradeço a todos vocês que estão aí online e curtam, compartilhem o vídeo para alcançar mais pessoas. Com certeza, Bruno, você vai voltar mais vezes aqui no nosso Obrigado. espaço da psicologia, que a Rádio Filho IEC agora começa a fazer, abrir esse espaço para a psicologia, então teremos sempre assuntos e temáticas toda semana sobre a psicologia. Em especial, Uhum. essa semana nós estamos na série o Comportamento Humano, sob o olhar de variadas abordagens da psicologia. Então, até sexta-feira, às 7 p.m. aqui dos Estados Unidos, e 20 horas aí, Brasil, nós estaremos com essa temática debatendo com profissionais como você e o professor Reginaldo, o doutor Reginaldo, que esteve aqui ontem conosco. Sim. Tá? A May Sarafana está dizendo que está maratonando essa semana conosco. É isso aí. Que Isso bom. aí, aprendendo um pouquinho de você, de como funciona o seu redor, isso é muito importante. Você Uhum. também, Sandra, minha irmã do coração, é minha irmã do coração. Essa que é minha irmã, Bruno, que eu falo que eu tenho aqui nos Estados Unidos. É a Sandra. Ah, Sandra, sim. te amo. Beijo. Clélia, beijo. Beijo para o meu esposo Moacir, que está aí conectado também. Mônica Flowers, também, que é aí uma das donas aí da Rádio Filho USA, que está nos apoiando, que abriu esse espaço. Muito obrigada, Mônica. Tá? Rita, eu posso só divulgar o meu canal do Instagram, que é onde eu faço minhas lives. Então, o meu canal do Instagram é o Bruno_GR, né? Meu nome é Bruno Gabriel Ribeiro, então Bruno_GR. E semanalmente eu estou divulgando conteúdo, fazendo lives para esclarecer coisas, para tentar entrar em contato com as pessoas, divulgar conhecimento, divulgar pensamento mais haitiano e propagar um bem-estar geral para todo mundo. Se todo mundo ouvisse Reich, eu acho que a sociedade seria melhor. É. Enfim, Coloca aí nos obrigado. comentários aí, ele já acessa, você pode digitar aí, enquanto eu vou falando aqui da Carla Riccioli, que é uma das patrocinadoras aí. Você que quer fazer um cabelo bonito assim, vai lá no estúdio Carla Riccioli. Mas esse cabelo bonito aqui foi a Rosiane, tá? Quem quiser fazer um cabelo bonito assim, fazer as unhas bem bonitas, nós temos o estúdio da Rosiane ali na 3004 Haile, tá? Aqui na Filadélfia. Nós temos também o Puro Sabor. Você que gosta de um sabor personalizado, temos o Puro Sabor, que também é um dos patrocinadores aqui. Temos a Signarama, também, que é um dos patrocinadores, que estão aí conosco, juntinho, tchuguedinho, como diz a Clélia, os goianos, tchuguedinho, né? Temos também a Bianca, Estúdio Bianca Mega Hair,
né? Temos todos os tipos aqui de querer de cabelo, né? Tem o mega hair, tem o lisinho, tem o cacheadinho, tem para todos os tipos. Temos também o Via Brasil, temos a Nortice Car, temos Brazilian Hair Style, são todos os nossos companheiros e patrocinadores que estão aí chugadinho conosco aí na Rádio Filho USA. Sérgio também, que tem um restaurante e lanchonete Sérgio, que está aí sempre disponibilizando também marmita para a Voz da Comunidade, o projeto da Voz da Comunidade, para estar atendendo famílias que não têm o que comer. E esse restaurante Sérgio também ele está sempre disponibilizando também marmitas para o projeto dentro da Rádio Filho USA, também atendendo famílias. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada, comunidade. E Bruno, que Deus te abençoe, que Deus prospere os negócios, que você continue essa pessoa iluminada que você é, abençoado, que você é humano, tá? Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço, pela nossa amizade, Rita. Eu acho que sempre, se precisar de mim, estou aqui para ajudar. Desculpa, Cássia, né? Costume. Eu não achei onde divulgar, mas eu vi que a Mônica Flowers, muito obrigado. Ela postou ali já o meu Insta. Beijo, Mônica. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela atenção de todos vocês e obrigado à rádio e a todos. Beijo para todos vocês aí. Não percam mais um programa amanhã, tá? Às 7 p.m. aqui dos Estados Unidos e 20 horas no Brasil. Nós vamos estar com mais essa temática com mais um profissional, que é a psicóloga Elisiane Chemin, lá de Colombo, da Secretaria Municipal de Colombo. Vai estar muito bom. Pessoal, boa noite e até amanhã. Beijão. Tchau, tchau.